Boa noite a todos. Vamos começar hoje a nossa aula de iniciação ao curso da doutrina espírita da Associação Espírita Allan Kardec e o tema dessa noite, classificação dos espíritos e dos mundos. Vocês estão vendo aí na tela o nosso plano de aula, então os tópicos do tema de hoje, que é o primeiro a escala espírita com as suas subdivisões, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, pluralidade dos mundos habitados e a classificação dos mundos, primitivos, provas, expiações, regeneração, ditosos ou felizes, divinos ou celestial, e anjos e demônios. Eles existem? Mas antes de entrar no nosso tema, vamos começar com nossa oração, para nos prepararmos mentalmente, emocionalmente, para assistir a nossa aula. Ainda que nós não estejamos presentes na sala de aula do Allan Kardec, vamos criar aqui uma ligação através dos fluidos, lembrando que os fluidos, nós somos mergulhados nessa energia e nós a movimentamos, nos conectamos através do nosso pensamento. Então fechemos nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos, buscando a sintonia com o plano espiritual superior, com os espíritos benfeitores. Tragamos à nossa mente a imagem de Jesus, Mestre Maior, amigo de todas as horas, pedir que nos envolva nesse momento, em sua paz, em sua proteção, em seu amor, e que tenhamos a mente e o coração aberto para aproveitar bem o tema dessa noite, que ele possa calar fundo em nossas almas. Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos começar a aula com uma pergunta, com uma questão. Deus criou anjos e demônios? Existe o céu e o inferno? Essa é uma pergunta para fazer algumas reflexões. Nós tivemos a aula sobre o que vem a ser Deus. E se existe realmente anjos e demônios, com certeza quem os criou foi Deus. Mas realmente existem esses seres, essas entidades? E também existe o céu e o inferno? Bom, Deus, como foi falado, que aliás é a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos médiuns, para que os espíritos respondam, é a seguinte, que é Deus. Nós tivemos essa aula, lembrando que Deus é sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas existem três coisas que formam o universo, se assim a gente pode dizer. Primeiro, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou os espíritos, que são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós vimos isso na última aula. E também criou a matéria, que é o fluido cósmico universal, e dele surge todo tipo de manifestação material no universo, desde a matéria mais sutil dos fluidos até a matéria mais grosseira, mais condensada, que é essa que a gente pode tocar. Bom, Deus criou a matéria e os espíritos foram criados de que forma? Simples e ignorantes, sem conhecimento. É isso que significa simples e ignorante, não tem experiência. Esse ignorante não é sinônimo de estupidez, não, pelo contrário. Significa que não tinha conhecimento. Então, assim que foi criados os espíritos. E também foram criados com livre arbítrio. E nós vamos falar bastante sobre isso no curso. É claro que os espíritos, quando foram criados, não desfrutavam do livre arbítrio 100%. Não era pleno. Na verdade, como uma criança, essa liberdade de decidir, que é o livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, ela vai se desenvolvendo à medida que o espírito progride. Mas, pois bem, o universo formado por esses três elementos, Deus, a matéria e os espíritos. Os espíritos foram criados por Deus, e Deus continua criando sempre, ele não para de criar. Então nós temos espíritos mais antigos e espíritos mais recentes.
Obviamente que o espírito, por ser criado simples e ignorante, não se dava nem ainda a palavra espírito. Nós vamos explicar o que significa isso. Era primeiro criado o princípio inteligente. Então, assim como Deus criou o princípio material, o do cosmos universal, e também o princípio inteligente, assim foi criado o espírito. Então, ainda não havia a individualização do espírito. Então, esse princípio inteligente, ele vai estagiar pelos reinos inferiores. Primeiro, pelo reino mineral. Ali ele vai conhecer, vai ter a experiência da atração, das propriedades da matéria. Depois, ele progride e vai estagiar no reino vegetal. Ali vai desenvolver outras condições para o seu aprendizado, tais como a alimentação, a respiração, a própria questão da sexualidade, da reprodução, ainda que de maneira bem rudimentar. E depois, no seu progresso, esse princípio inteligente vai estagiar pelo reino animal. E lá ele começa a desenvolver uma inteligência muito rudimentar, que é o instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, da proteção. Então, são essas experiências que o princípio inteligente passa nos reinos inferiores. Mais tarde, ele vai se individualizar. Ele passa a ter consciência do seu eu, o pensamento contínuo. Então, aí sim, a gente vai chamar de espírito, e ele encarna no reino hominal. Então, nos reinos inferiores, a gente não fala que havia um espírito, e sim um princípio espiritual. E só mais tarde, somente no reino humano, quando ele adentra o reino humano, quando ele for encarnar no reino humano, aí sim chama-se de espírito, que são os seres inteligentes do universo, que habitam o universo. Então ali ele passa a ter consciência de si. Obviamente que essa consciência também não é a consciência 100%. A sua consciência não está desperta. Mas ao contrário dos outros animais, dos outros seres vivos, ali ainda já existe uma consciência de si. E vem a classificação dos espíritos dos mundos. O que vem a ser essa classificação dos espíritos e dos mundos? Já respondendo àquela pergunta se existem anjos e demônios, e se existisse, seria com certeza criado por Deus, né? Assim como existem céus e infernos. Então tudo teve um início. O espírito foi criado simples e ignorante, nem bom nem mal. Muitas vezes os povos antigos, ao ver as manifestações desses espíritos, às vezes bom, às vezes ruim, às vezes mal, atribuía aquilo como criação, como se Deus tivesse criado já aquele espírito desenvolvido, no caso de anjos, arcanjos, divindades, e os demônios, ou seja, Deus tivesse criado aí espíritos ruins, espíritos demoníacos, né? Criados para fazerem tão somente o mal para o resto da eternidade, assim como também os mundos que eles habitavam, então o céu, o inferno. Mas a coisa não é bem assim, como já foi apresentado, o espírito é criado sempre ignorante e mais tarde, em razão da sua escolha, do seu livre-arbítrio, ele pode escolher o caminho do bem, fazer o bem, ou o caminho do mal e agir de maneira equivocada. Aí sim, essas manifestações são de acordo com as escolhas do espírito. Ninguém foi criado bom ou mal, foi criado sem conhecimento. Não que o mal seja o caminho para o conhecimento, mas sim a ignorância. A questão de praticar o mal ou não depende da escolha de cada ser, de cada espírito. Mas com relação à classificação dos espíritos e dos mundos. Bom, aqui nós temos a escala espírita. E nós vamos encontrar aqui categorias, né? E essas categorias, como é que a gente determina, como é que a gente entende isso? A escala espírita é conforme o grau evolutivo de cada espírito, ou seja, conforme na linha do progresso espiritual, conforme as virtudes que ele conseguiu desenvolver, as conquistas espirituais e também aquilo que ele tem que aperfeiçoar, aquelas mazelas que ele tem que tratar. Então a gente consegue determinar, de acordo com esse grau, em que momento do progresso espiritual está aquele espírito. Se está logo no início, se está no meio, se está mais próximo do seu objetivo final.
Então, a escala espírita é determinada pelo grau evolutivo de diferentes espíritos conforme as qualidades que foram conquistadas por eles e as imperfeições que ainda têm que ser eliminadas. Dessa forma, nós temos aí a primeira, que são os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Essa é a escala espírita. E é claro que cada uma delas tem aí subdivisões e é o que nós vamos estudar nesse momento. Primeira, espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos é aqueles espíritos que ainda existe predominância na matéria sobre o espírito, ou seja, aquele espírito, aquele ser está muito mais ligado à parte da matéria, ao interesse material, aos bens materiais, do que às questões espirituais. Então, a sua consciência, seu entendimento está muito mais apegado ao ter do que ao ser. E aí, a partir disso, nós vamos aí definir algumas divisões dessa categoria que vem a ser os espíritos imperfeitos, né? Ou espíritos que ainda estão em construção, que não são perfeitos, estão passando por um progresso. A primeira delas são os espíritos impuros, depois os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores ou perturbadores. A gente vai explicar cada uma dessas divisões. Então, os impuros. Os impuros são aqueles espíritos que são realmente maus, que predomina o mal em si. São cruéis, têm prazer em praticar o mal, têm aversão ao bem, são viciosos, são desleais, sensuais, ávaros, hipócritas. Isso caracteriza aquele tipo de espírito, ou a escala na qual ele se encontra, o momento evolutivo daquele espírito. Depois nós temos aí os levianos. Os levianos são aqueles espíritos ditos brincalhões, né? Os zombeteiros, maliciosos, inconsequentes com as atitudes que tomam, que está prejudicando outras pessoas, riem, se divertem em causar conflitos entre as pessoas, mesmo nós estamos falando inclusive de espíritos aqui encarnados ou desencarnados, esse é o comportamento deles. Bom, e eles se comprazem em induzir as pessoas ao erro, por mitificação, por esperteza, são verdadeiros diabetes. Depois nós temos uma divisão chamada pseudo-sábios. O que são os espíritos que estão nesse momento evolutivo, nesse grau evolutivo? São espíritos que já têm até um certo conhecimento sobre as questões espirituais, conhecem o plano espiritual, as leis espirituais, têm um certo conhecimento. Não é um grande conhecimento, mas já têm um conhecimento. O problema é que eles se julgam muito mais sabedores, muito mais entendidos do que realmente são. E neles ainda caracteriza muito o comportamento orgulhoso, vaidoso, pretensioso em se achar melhor que as outras pessoas, são soberbos. E essa questão do conhecimento, muitas coisas que falam realmente são até verdades, mas misturam essas verdades com uma série de erros grosseiros, uma série de informações equivocadas. E eles, dá para perceber bem na característica da sua fala, do seu comportamento, que são muito preconceituosos, ciumentos e inflexíveis nas suas ideias. Ou seja, naquele pouco que sabe, não está aberto para aprender mais, e ainda se julgando melhor que os outros. Então essas são as características do pseudo-sábios. Eu costumo brincar que é uma característica bem notada entre nós, monitores dos cursos de introdução e os demais cursos de espiritismo. Mas vamos adiante. Espíritos neutros. Os espíritos neutros são aqueles que nem são maus o suficiente para fazer o mal, nem bom o suficiente, não tem bondade suficiente para fazer o bem de maneira permanente, de maneira desinteressada. Eles pendem para um lado e para o outro conforme a influência que recebem no meio e de outras pessoas, de outros espíritos. Ou seja, são medíocres, são medianos no aspecto moral e intelectual que nós estamos estudando aqui. Então, nem o conhecimento intelectual e nem sobre a performance, a melhora moral, as virtudes morais, da caridade, da humildade, eles têm ainda desenvolvidos. Mas é uma característica, por ser espírito imperfeito e ainda predominar a matéria sobre o espírito, são espíritos extremamente apegados. E depois nós temos aí os batedores ou perturbadores.
Essa não chega a ser uma categoria à parte, na verdade é característica das anteriores. Então todos os espíritos aí descritos, sejam impuros, levianos, pseudo-sábios ou neutros, todos eles são perturbadores, causam problemas. Então é uma característica comum a todos os espíritos dessa classe, os imperfeitos. Então eles se manifestam principalmente através de efeitos físicos. Até durante a própria elaboração da doutrina espírita, do compêndio que forma a doutrina espírita, muitos desses espíritos se manifestavam. E através de que forma? Batendo em mesa, movimentando objetos, né? Produzindo faísca, fogos e assim por diante. São chamados poltergeist, né? Ou se manifestam no meio físico através desses efeitos físicos. Por que efeitos físicos? Porque na mediunidade nós temos aí efeitos físicos, que é a movimentação de objetos, né? A forma como atua no físico, e também temos a mediunidade intelectual, aquela que traz informação. Né? Uma são efeitos físicos e a outra já está ligado mais à inteligência e informação. Então essas são as características dos espíritos que ainda estageiam como espíritos imperfeitos, se encontram no grau evolutivo de imperfeição. Não entendam isso como algo ruim, mas na verdade esse imperfeito significa que não estão perfeitos, estão sendo construídos, não estão completos. O correto seria dizer espíritos ainda que não completaram a sua jornada de aperfeiçoamento, estão incompletos. E nós vamos agora para a segunda categoria, que são os bons espíritos. Nessa segunda categoria, quais são as características desses seres inteligentes? Predominância de espíritos sobre a matéria, ou seja, ao contrário do anterior, que são extremamente apegados à matéria, aqui o conhecimento que esses espíritos têm, esses desenvolvimentos que ele atingiu, já tem uma predominância da questão espiritual. O espírito domina, tem controle maior sobre o aspecto material. Existe sim o apego, existe a ligação, existem os interesses ligados à matéria, mas o interesse espiritual, o interesse em praticar o bem já é maior. Então, aliás, a segunda característica aqui, né, o desejo pelo bem, né, se contentam, se satisfazem, ficam felizes em praticar o bem e evitar, e na medida possível, evitar o mal, né, impedir que o mal ocorra. Outra característica é a compreensão de Deus e de todo o infinito e das suas leis. Essa compreensão, esse conhecimento não é absoluto, é relativo de acordo com o grau que eles se encontram. Então são espíritos bons, mas tem categorias superiores, categorias mais altas, né, que vai ter um entendimento melhor do que vem a ser todo o universo, Deus e as leis que o regem. E nesses espíritos é caracterizado também a ausência de paixões. Né? Já não tem paixões como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja. Né? Então, nessa escala de espírito, já não existe a questão da expiação, que nós vamos estudar aí. Então, nós temos provas e expiações. Nesse grau, o espírito já não passa por expiações, mas está sujeito a provas, ou seja, a ser aferida o seu progresso, as suas conquistas morais. Então, ele é testado para antes de ir para uma condição superior. Mas, muito bem, as divisões desse tipo de espírito, os espíritos bons, são os benévolos, os sábios de ciência, os de sabedoria e os superiores. Então, quais são as características que definem cada uma dessas divisões? O primeiro, os benévolos, são aqueles espíritos que são muito bondosos. A bondade é a qualidade maior entre eles. Né? Apesar de não ter muito conhecimento sobre o universo, sobre Deus, sobre as leis, mas eles são essencialmente bondosos, já conquistaram esse nível. E depois nós temos aí os sábios de ciência. Por que sábios de ciência? Porque observam nesses espíritos que se desenvolveu bastante o conhecimento intelectual da ciência, da tecnologia, dos diversos ramos da ciência, né? Filosofia, física, a química e assim por diante. Então, quando esses espíritos encarnam, esses espíritos bons, né, nessa divisão de sábio e ciência, são aquelas pessoas que revolucionam muitas vezes, ou que são grandes marcos na história da ciência da humanidade. E depois nós entramos aqui na categoria dos espíritos de sabedoria. Os espíritos de sabedoria são aqueles que aliam tanto
o conhecimento intelectual quanto o moral. Vai estar numa situação melhor do que as anteriores. São bons, mas também têm conhecimento intelectual. Quando a gente fala em bondade, a bondade é aquilo que vem do coração, o desenvolvimento do coração. E o intelecto é aquilo que está ligado à mente. Então, os espíritos de sabedoria, ele alinham qualidade moral e intelectual e já tem um juízo mais justo sobre a ação dos homens e das coisas. Não simplesmente emitem opiniões. Não sabem o que ocorre, sabem julgar e diferenciar cada ação humana. E depois aqui ainda na classificação dos bons espíritos, nós temos os espíritos superiores, que estão numa condição muito maior, muito melhor do que os benévolos, que os sábios de ciências, que o de sabedoria. Nesses espíritos reúne a bondade, a ciência, a sabedoria, e quando encarnado, quando esses espíritos encarnam, são espíritos que encarnam para realizar missões que vão alavancar o desenvolvimento da humanidade, tanto no aspecto das ciências, como também no aspecto moral. E por último aqui nós entramos na categoria mais elevada, que é os espíritos puros. Nessa classe nós não temos subdivisões, são espíritos mais elevados. Atingiu, entre aspas, o ponto mais alto. Não podemos dizer que é o fim, porque eles sempre continuarão evoluindo, progredindo. A evolução é constante, permanente, eterna. Mas as características desses espíritos. Primeiro, a matéria já não exerce influência nenhuma sobre eles. O espírito controla totalmente a questão material, não tem apego nenhum. A matéria não tem nenhuma influência sobre ele. Não sofre quando perde alguma coisa ou na falta de alguma coisa material. As ilusões do plano material, as ilusões da vida de poder, de fama, de dinheiro, isso não tem nenhuma influência, nenhum peso, nenhum reflexo sobre eles. Outra característica, que esses espíritos puros têm uma superioridade moral e intelectual absoluta. Se na categoria anterior, na classificação anterior dos bons espíritos, o conhecimento moral e intelectual era relativo, nesse caso aqui, nesse patamar dos espíritos puros, não, já é absoluta. Não é mais um conhecimento relativo sobre as questões do universo, de Deus e suas leis. Esse tem conhecimento pleno, consciência plena. Outra característica desses espíritos puros é que ele tem a felicidade plena e são livres de paixões. O que significa essa felicidade plena? A felicidade, nós entendemos e compreendemos essa questão da felicidade no Espiritismo, que nós, nosso grau evolutivo, nosso nível evolutivo, nós não temos ainda felicidade. Não somos felizes plenamente. Temos um momento de contentação, um momento de satisfação, alguns momentos alegres, mas não temos uma felicidade plena, absoluta. Por quê? Porque ainda nós temos virtudes a serem construídas, né, e mazelas, defeitos, más inclinações a serem eliminadas. Então, enquanto a pessoa tiver o orgulho, o egoísmo, a soberba, a vaidade, tudo isso a impede de ser feliz, a mantém escravizada a esses pensamentos, a essas emoções, a conduta que isso leva. Quando o espírito progride, quando ele evolui ao ponto de se livrar desses defeitos, dessas imperfeições, aí sim ele vai ser livre e feliz. É nisso que Jesus falava, sobre ser livre, né? Não é ser livre do jugo dos romeus na época, né? Do Império Romano, ou agora, mas é estar livre de toda a influência material e do sentimento, das paixões que elas estão relacionadas. Então essas são as características de espíritos puros. Outra coisa, devido à envergadura, devido ao nível no qual eles se encontram, são mensageiros diretos de Deus. Em aulas passadas nós falamos, principalmente na aula sobre Deus, por que nós não vemos Deus, né? Porque o nosso coração ainda está sujo, né? Aquela lente ainda está suja, lembra do exemplo do óculos? Então nós não vemos a Deus porque o instrumento que é o nosso coração ainda está impregnado de defeitos, de mazelas, né? Como foi dito agora há pouco, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ódio, tudo isso nos impede de ver a Deus. O espírito superior, os espíritos de luz, os espíritos puros já chegaram ao nível de não ter mais isso. Então tem
um diálogo, um contato direto com Deus, e são os seus mensageiros na realização de suas missões. Depois nós vamos para a classificação dos mundos. Nós temos a classificação dos espíritos, naquelas 3 divisões, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então agora nós vamos falar sobre a classificação dos mundos. Se os espíritos, para serem caracterizados conforme o seu nível evolutivo, é aquilo que ele já conquistou de virtudes, de crescimento, de consciência, né? Aqui nós vamos ver que cada um vai habitar um mundo correspondente. Então, a classificação desses mundos são segundo o grau evolutivo dos seus habitantes. Então, um espírito imperfeito, ele não vai viver no mundo infeliz, no mundo feliz, no mundo superior. Ele vai viver de acordo com o seu nível evolutivo, né, com o seu conhecimento. Então, isso atrai até o mundo que ele vai habitar. Então, a classificação dos mundos, ela é definida conforme o grau evolutivo do espírito que ele vive. Pois bem, daí nós temos quais tipos de mundos? Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais. Com relação a esses mundos, vale a pena lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele fala que existem várias moradas na casa do Pai. O que significa ter várias moradas na casa do Pai? Significa que não existia vida somente no planeta Terra, existiam outros mundos. Se nós temos espíritos sendo criados a todo momento por Deus, tanto há muito tempo atrás como agora e vai continuar sendo criado, cada um desses espíritos vão habitar um mundo correspondente à sua consciência, ao seu nível evolutivo. Então, nós temos esses tipos de mundo, primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestiais, ou seja, em todo o universo nós vamos ter vários mundos habitados, e cada um deles vai estar num grau de evolução, vai abrigar uma classe de espírito. Então, aqui nos mundos primitivos, qual que é a realidade desses mundos primitivos? Nos mundos primitivos, são aqueles mundos onde ocorrem as primeiras encarnações do homem. Naquele momento que o espírito começa a encarnar pelas primeiras vezes no reino nominal. Então, dá para entender bem que esse momento desse mundo, a evolução desse mundo, porque os mundos evoluem, assim como o espírito evolui, os mundos também evoluem. Então, o mundo primitivo é aquele que está naquelas primeiras existências do espírito no reino humano. Então, para entender bem isso, é a pré-história. Aquelas primeiras encarnações do homem na caverna, em que havia a lei da força, da violência, do instinto, né? Ainda tinha muita da força do instinto animal, ainda não estava começando a se mover o intelecto, nem se falava ainda em desenvolvimento moral, do que é certo, do que é errado, do que é correto para a vida, né? Ali são as primeiras encarnações, então é isso que nós vamos encontrar nesses mundos primitivos. O nosso planeta Terra já passou por essa fase, naquele momento da pré-história. Então, o nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo. E hoje é um mundo de provas e expiações, né? Nós vivemos atualmente, o planeta Terra está no estágio de provas e expiações. Nesse mundo, o que ocorre? Há muita ignorância, muita falta de conhecimento. E é na falta do conhecimento que acaba havendo a predominância do mal. Existe bondade no nosso mundo? Existe, mas ainda em razão de nós sermos bastante instintivos, né, bastante ignorantes, né, ainda predomina o mal, o interesse material, o interesse do orgulho, o interesse do egoísmo, tudo para mim, em primeiro lugar, muitas vezes esquecendo do próximo. É essa característica do mundo de provas e expiações. E por estar nesse estado, por que chama provas e expiações? Expiações porque ainda vai sofrer o efeito dos erros cometidos, ou seja, nós temos toda a liberdade de plantar o que quisermos, ter a conduta que for, boa ou mal, mas somos obrigados a colhê-la no futuro. Então, se nós cometemos equívocos, nós vamos responder. Nós estamos plantando e depois aquilo, pelo retorno, vai chegar a nós, vamos ser cobrados. E muitas vezes temos que responder por isso. Isso chama-se expiação. A prova já é diferente. A prova é quando a pessoa já passou pela expiação, né, e agora ela vai ser experimentada, vai ser testada, vai passar pelo testemunho daquilo, né?
vai ser aferido o seu conhecimento, se aquilo que ela aprendeu, que ela teve contato, se ela realmente se modificou e tem méritos para poder subir na escala evolutiva. Então esse é o mundo de provas e expiações, por isso que existe ainda muita dor e muito sofrimento. Isso é o que caracteriza atualmente o nosso planeta Terra. Mas o nosso planeta Terra também está passando por modificação, um momento de transição, e está indo para um mundo de regeneração, que é a próxima aqui. Então, o que caracteriza o mundo de regeneração? O mundo de regeneração já não há mais expiação. O nível evolutivo, o nível de consciência, de conhecimento dessas pessoas está um pouco mais avançado. Ela vai até passar por dor e sofrimento, mas já não é por expiação, e sim por provas, ou seja, para verificar se ela realmente aprendeu e tem méritos para ir para planos superiores. Esse é conhecido como o mundo de transição, entre os mundos atrasados, que é o mundo primitivo de provas e expiações, e em direção aos mundos superiores. Vale lembrar aqui, naquela aula passada, quando falou sobre os exilados de capela, ou seja, num planeta, num sistema em que estava passando por um momento de transição, e os espíritos, existe uma evolução da coletividade, mas existem muitos que não conseguem acompanhar. Cresceram, adquiriram conhecimento, mas não o suficiente para habitar um mundo melhor, um mundo superior. O que aconteceu? Eles foram tirados de capela e trazidos aqui para a Terra. E naquele momento, a Terra era um mundo primitivo. Então, eles vieram para cá, ajudaram, alavancaram o crescimento, a evolução daqueles espíritos aqui encarnados, nas suas primeiras encarnações, e levaram um tempo para poder voltar a ir para outro plano, ter méritos. Depende até alguns até hoje, porque a evolução não é igual para todos. Os mais renitentes, os mais rebeldes, acabam ficando por aqui mesmo. Então, é um exemplo de um mundo que evoluiu e algumas pessoas que estavam ali, alguns espíritos que estavam ali, não conseguiram acompanhar. É mais ou menos assim. Entendo que nós temos uma escola de ensino fundamental, o ensino básico e fundamental. Daí aquele aluno chega no final e está indo para o ensino médio. O que acontece com um espírito que não conseguiu passar de ano? Ele fica no ano anterior, ele não vai para frente. Mas imagine que essa escola não vai ter mais ensino fundamental, ensino básico e fundamental. Agora vai ser só ensino médio. Então aquele aluno não vai poder mais ficar nessa escola. Vai ter que ser transferido para uma outra escola. É mais ou menos o que acontece com o nosso mundo. O nosso mundo está saindo do mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. Espíritos que não evoluíram, que não conseguiram méritos ainda. Para habitar um mundo melhor, ele vai ser levado para um mundo que está de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com o seu nível de consciência. Então, se ele não tem méritos para habitar o mundo de regeneração, ele vai ser levado para um outro mundo que está no estágio de provas e expiações. E depois nós temos aqui os mundos felizes. Ao contrário dos anteriores, nesse mundo já predomina o bem. Ainda tem o mal, mas a predominância é do bem. E esse mundo é habitado por espíritos superiores. Então existe bem-estar e progresso espiritual, de uma forma geral. Quem que habita esses mundos? São aqueles espíritos bons, os espíritos benévolos, os espíritos de sabedoria, de conhecimento científico, de conhecimento e conquistas morais, os espíritos superiores. É eles que habitam esse mundo. E mais tarde, esse mundo evolui para abrigar os espíritos puros, então os reinos celestiais, os mundos celestiais, onde reina o bem, não existe mais nada do mal, e ali a felicidade absoluta é a morada desses espíritos puros que foi falado, que foi a terceira categoria. Então é nos mundos celestiais ou divinos que habitam os espíritos puros. Então pode observar que de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, ele vai habitar um mundo correspondente. Então, algumas observações. Um espírito do mundo superior, ele pode ir viajar e conhecer ou atuar nos mundos inferiores. Geralmente, espíritos superiores, quando vai encarnar no mundo de provas e expiações, ou mesmo regeneração, ele vai para cumprir uma missão. Então, isso é possível. O que não é possível é um espírito do mundo de provas e expiações ir habitar um mundo de regeneração feliz e muito menos celestial.
Existem algumas experiências de emancipação da alma, que nós vamos estudar ainda durante esse curso, que permite que a pessoa visite esses mundos. É claro que ele não vai poder captar nem aproveitar toda a realidade, porque ele não tem consciência disso, não tem ainda envergadura moral para absorver a realidade. Mas isso, o impacto impressiona muito. Essa experiência é chamada de êxtase. Né? Nós vamos estudar em breve sobre isso. Então, essa é a classificação dos mundos e dos espíritos. Então, vamos fazer um resumo rápido dessa aula. O que nós aprendemos nessa aula aqui e aprendemos até agora? Então, o espírito, na sua origem, como é que ele é criado? Simples, ignorante e com livre-arbítrio. Vamos lembrar sobre isso. Deus nos dá o livre-arbítrio, ou a liberdade de escolher o que queremos para a nossa vida, que caminhos vamos tomar. Obviamente, quando esse espírito é criado, quando ele começa a encarnar no reino nominal, esse livre-arbítrio não é absoluto, não é pleno. Vamos comparar aí como uma criança, um recém-nascido. Um recém-nascido, o bebê, ele escolhe o que ele quer? Não. Os pais vão lá e dão alimento para ele, agora ele vai ser colocado para dormir, agora ele vai tomar banho, não tem liberdade nenhuma de escolha. Mais tarde, à medida que aquela criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, você vai dando uma certa liberdade, limitada, para escolher algumas coisas, certo? E isso só mais tarde, na vida adulta, que ele vai ter a liberdade de escolher, vai ter autonomia. E a mesma coisa acontece com relação à escala espiritual, à idade espiritual, à experiência espiritual. Então, o espírito é criado simples e ignorante, com livre-arbítrio, com o objetivo de atingir o quê? A perfeição. Então, o espírito é criado com o objetivo de adquirir conhecimento, conquistar a sua felicidade, se livrando de tudo aquilo, todas aquelas mazelas, todas aquelas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a busca para a vingança, ele vai se livrando disso e vai atingir a perfeição humana. Então, esse é o objetivo do espírito. E chegando lá, ser feliz plenamente. Obviamente, durante esse caminho, ele também exerce a função de co-criador no nosso universo. Se Deus é o criador, nós participamos desse processo de criação do universo, que o universo ainda está em movimento, está em evolução, está sendo criado. Já vimos que nós falamos agora há pouco sobre a classificação dos mundos. Nós temos mundos primitivos, depois de provas e expiações, e depois de geração, e assim por diante. Então, os mundos também estão progredindo, estão evoluindo assim como nós. Então, o espírito criado simples e ignorante tem o objetivo de atingir a perfeição. Daí, as primeiras encarnações, onde ocorrem nos mundos primitivos. E essas encarnações, como vocês podem ver no gráfico, ela tem aí bem rápido, né? Ou seja, o que significa isso daqui? Vou passar o mouse aqui e mostrar para vocês o que é isso daqui. Essas pequenas diferenças daqui é o momento que o espírito está na erraticidade. Então, essa aqui é a linha da vida e ele passa encarnando. Cada vez que essa linha atravessa aqui, ele está passando por uma existência, uma encarnação. Então, nos mundos primitivos, aqueles espíritos estão encarnando nesse mundo primitivo, a encarnação é bem rápida. O momento que ele fica na erraticidade depois de encarnar é muito pequeno, porque ele ainda não tem condições de ele aprender. Porque na erraticidade nós aprendemos, fazemos cursos, né? Também sofremos consequências dos nossos atos, mas em razão do conhecimento dele, o período que ele fica entre uma reencarnação e outra no plano espiritual é muito curto. Então, as reencarnações são sucessivas. Quando o espírito está reencarnando aqui no mundo primitivo, as reencarnações são compulsórias. Significa isso, que é obrigatória. Ele não participa do programa reencarnatório. Ele não escolhe pelo que ele vai passar. A espiritualidade sim escolhe por ele. É mais ou menos quando os pais escolhem aonde a criança vai estudar, que roupa vai vestir, para onde ela vai, o que ela vai comer. Então, aquele espírito ele não tem maturidade, o seu livre-arbítrio é muito pequeno ainda. Então, quem programa a sua reencarnação são os espíritos benfeitores, os espíritos superiores. Muito bem, passando por aqui, ele evolui e vai para o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos aqui. Então, nesse mundo já existe uma distância maior entre uma encarnação e outra. Nós vamos estudar mais isso para frente,
mais precisamente na aula de reencarnação, que o período que a gente fica na erraticidade, a gente fica no plano espiritual entre uma reencarnação e outra, ele pode ser muito breve, muito curto, algumas horas, ou como pode passar séculos, milênios na erraticidade, conforme a necessidade de cada espírito. Mas nesse momento aqui, de uma forma geral, uma média, o espírito fica mais tempo na erraticidade, porque lá ele está muitas vezes sendo tratado em hospitais, está fazendo cursos, está em escolas. Para quê? Se preparando para uma nova encarnação. Nesse momento, em razão do seu entendimento, que já é maior, já existe um entendimento, uma evolução intelectual e começa a ter um conhecimento na parte moral, as encarnações podem ser compulsórias ou obrigatórias ou propostas. Significa isso, que na hora de estar sendo feita a programação da sua reencarnação, aquilo que ele vai ter que passar por aquelas existências, por aquela existência, ele pode participar da programação junto com os espíritos responsáveis por isso. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar lá do departamento da reencarnação, que havia espíritos com programas e tudo que o espírito teria que passar durante aquela existência para aprender, para evoluir. E depois, saindo do mundo de provas e expiações, a próxima escala evolutiva é o mundo de regeneração. Nesse mundo, todas as reencarnações são propostas. Não existe mais encarnação obrigatória, compulsória, ou seja, todo o programa reencarnatório, aquele espírito participa, ele pode participar do que ele vai ter que passar, já tem consciência, condições de escolher pelas provas que ele terá que passar. E mais tarde, à medida que vai evoluindo rumo à perfeição, o espírito vem a poder adquirir as condições, o mérito de viver em mundos superiores, os mundos felizes e depois os mundos celestiais. Nesse momento aqui, os espíritos nem são mais obrigados a reencarnar no plano material. Os espíritos aqui que vivem nesse mundo são livres e quando reencarnam é para cumprir missões. E como exemplo aqui nós temos Jesus, que reencarnou para cumprir uma missão. Ele não veio para, apesar de ter sofrido, não foi para expiar ou para ser provado. O sofrimento, a dor que ele passou, foi para dar exemplo, para ele cumprir uma missão, trazer a lei do amor, mostrar sobre a importância do perdão para que consigamos evoluir, que é o caminho da evolução. Então vieram como espíritos missionários. Então isso aqui mostra que o espírito que é criado simplesmente ignorante e chegar à perfeição, ele passa por várias experiências. E essa evolução depende de quem? Depende dele. Então depende da vontade, do esforço, do mérito dele para poder ascender espiritualmente. É claro que ele vai ter amparo da espiritualidade para isso, vai ter proteção, vai ter orientação, e durante o curso nós vamos falar muito sobre isso. Quais são todo o suporte, toda a estrutura para crescer existe, mas depende dele estacionar ou seguir adiante. Né? Lembrando que o espírito, na sua evolução, nunca retroage, né? Nunca anda para trás, nunca evolui espiritualmente. Ele pode até estacionar, mas nunca volta nessa escala evolutiva. É mais ou menos que nem uma escola, voltando a usar o exemplo da escola. Se uma criança está na quinta série e repete de ano, ela vai ficar na quinta série, vai estacionar. Ela não vai voltar para a segunda série. Então ela pode até estacionar, mas o objetivo é sempre crescer. Ela não vai perder o que ela adquiriu, o que ela conquistou em termos de evoluções espirituais. Ok? Então, esse é o resumo da aula de hoje, sobre a classificação dos mundos e dos espíritos. Mas, qual é a importância de saber sobre a classificação dos espíritos e dos mundos? Para que eu tenho que saber que existe diferença entre os espíritos e entre os mundos? Primeira coisa, para que a gente conheça, tome consciência da nossa condição espiritual. A partir do momento que foi mostrado aqui na aula que existem vários mundos, e cada mundo é habitado por espíritos em estágios, em momentos evolutivos diferentes, de acordo com aquele mundo, serve para ele pensar o seguinte: em que momento espiritual eu estou? Bom, já foi falado que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, deu para perceber que nós somos espíritos incompletos. Somos ditos os espíritos imperfeitos. Então, toda aquela categoria que foi passada, espíritos impuros, brincalhões, perturbadores, pseudo-sábios, ou seja, ainda predomina o mal
né, a matéria sobre o espírito. Não que não existe bondade, existe bondade sim. Mas a força, a inclinação, a nossa má inclinação ainda é muito forte. Então temos consciência disso. Isso não quer dizer que é para se sentir culpado, de pegar um chicote ou nada e começar a bater nas costas. Ah, eu sou mau, sou ruim. Não é esse o objetivo desta aula. O objetivo dessa aula é mostrar em que estágio nos encontramos. E outra coisa muito importante é saber que existem outros espíritos, que eles nos influenciam. Foi feita uma pergunta, Kardec fez uma pergunta para os espíritos da seguinte forma: os espíritos nos influenciam? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: mais do que imagina. Então nós sofremos muita influência de espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E essa influência pode ser boa ou ruim. Então depende de nós reconhecermos cada um desses espíritos, seja durante a vida, seja durante as reuniões mediúnicas. Então é importante nós conhecermos o tipo de espírito com o qual nós estamos lidando, que nós estamos nos relacionando. Então, de acordo com as informações que foi passadas, as características passadas aqui nessa aula, já dá para identificar bem um espírito do outro. É claro que nós não somos perfeitos, não somos santos, mas depende da vontade, de acordo com a índole, do que queremos fazer, das nossas intenções. Se eu quero melhorar, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero ser feliz, quero livrar daquilo que me escraviza, daquilo que me faz mal, eu já tenho muita intenção. Ainda que esteja no mundo de provas e expiações, eu já estou aqui explorando o que é de bom em mim. Eu quero fazer se manifestar o gene divino, o gene celestial, o gene do Criador, porque eu sou filho de Deus, sou uma criatura divina que está em construção. Então esse é o objetivo dessa aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Nós vamos abrir agora uma parte de perguntas e respostas, mas vamos fazer antes nossa oração para encerramento, para que todos possam refletir sobre o que foi apresentado nessa aula e buscar colocar em prática na vida para sermos pessoas melhores, seres melhores. Então, o conhecimento é o primeiro passo e, tendo as informações, procurar dar o melhor uso a elas. Então, convido a todos a cerrarem seus olhos, ainda mantendo a ligação fluídica com os demais colegas de classe, os alunos, os monitores, os benfeitores espirituais que acompanham a nossa turma. Agradecer pela essa noite e estudarmos juntos, ainda que de maneira remota, né? Não estamos fisicamente no mesmo lugar, mas com certeza o nosso pensamento é um só. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, que Ele nos abençoe na nossa rota, no nosso caminho em busca da perfeição. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.